Deus é bom. Glórias a Deus. A sua misericórdia, Obrigada. a sua fidelidade, Glórias a ela Deus. dura para sempre. Obrigado, Jesus. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Segundo Samuel 6. Preste atenção, hoje nós vamos ler alguns textos, todos hoje, na nova versão internacional. Segundo Samuel 6, do verso 20 ao verso 23. Diz assim a palavra do Senhor. Voltando Davi, quem que era Davi? Rei de Israel. Voltando Davi para casa, ele estava voltando para onde? Para casa. Ele estava vindo de uma situação específica que nós vamos ver hoje, quando ele estava trazendo a arca da aliança. Ele voltava para casa para abençoar a sua família. Ele já estava abençoado. Ele tinha bênção para dar. E aí Mical, a filha de Saul. Saul era quem estava no poder naquele tempo. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse. Ele vinha todo feliz, exaltando, engrandecendo ao Senhor. E Mical, a esposa que ficou em casa, que não foi com ele, ela diz para ele, ela vai ao encontro dele, na frente das outras pessoas, e ela diz para ele, como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical, foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro da família dele, eu diria até você, inclusive você. Quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos. Mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Gênesis 1, verso 28, diz assim, preste atenção. Não permita que nada tire a sua atenção da palavra. Deus os abençoou e lhes disse. Gênesis 1, ele estava falando com quem? Adão e Eva. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, sobre todos os animais que movem pela terra. Sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Desde o Éden, a expectativa de Deus é que a gente multiplique vida na vida de alguém. Desde o Éden. Mateus 28, 19. Mateus 28, verso 19, diz assim. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Quem reforçou essa realidade foi Jesus. Ele disse, vão e façam discípulos. O que é isso? Multiplique. Quem disse que multiplicar é só fazer filho? É isso também, mas não é só isso. Vão e façam discípulos. Deem continuidade ao que eu comecei. Façam como eu ensinei, Jesus disse. Vão e sejam produtivos. Esterilidade não é o propósito de Deus para o povo dele. Esterilidade, eu anotei aqui, segundo o dicionário, é a condição de ser improdutivo. Improdutiva. Uma pessoa improdutiva é uma pessoa estéril. E é nessa direção de raciocínio que nós vamos caminhar. Se nós estamos sendo produtivos ou improdutivos na presença do Senhor. Salmo 36, verso 9, diz assim.
Pois em ti, em Deus, está a fonte da vida. Graças à tua luz, vemos a luz. Em ti está a fonte da vida. Deus é a fonte da vida. Por isso ele quer um povo fértil nele. Porque a vida dele passa pela nossa vida e chega à vida de outra pessoa. Deus quer que você e eu, nós geremos mais vidas. Nós temos que ser pessoas que gerem vida na vida de alguém. Nós precisamos ter cuidado em como está a nossa saúde espiritual. Principalmente a espiritual. Porque gente gera gente a partir de si. Nós só damos aquilo que temos. E se nós somos doentes, nós geramos doentes. É simples assim. Precisamos estar vencendo essas questões na presença de Deus. Diga após mim, a esterilidade será vencida hoje em nome de Jesus. Amém? Eu quero, diga, eu quero ser produtivo, ser produtiva em nome de Jesus. Amém? Você quer? Glória a Deus. Segundo Samuel 6, versos 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. Quem que ele reuniu? Os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Não era pouca gente, não. Era muita gente. 30.000 ao todo. Ele e todos os que o acompanhavam partiram para Baalim, em Judá, para buscar a arca de Deus. Arca sobre a qual é invocado o nome de Adonai de Sebaot, do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. A Bíblia diz que a arca, que era como uma grande caixa, ela tinha acima, na tampa, 2 querubins, anjos que têm o papel de guardar. Por isso, quando Adão e Eva foram expulsos do Éden, Deus colocou lá querubins da guarda. É o que a Bíblia diz. Davi ajuntou 30.000 guerreiros para levar a arca de volta a Jerusalém. Segundo Samuel 6:5, diz como eles estavam levando a arca. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor, ao som de todo tipo de instrumentos, de pinho, harpas, liras, tamborins, chocalhos e símbolos. Vocês acham que 30.000 pessoas vinham em silêncio? De longe, dava para ouvir aquele povo celebrando com júbilo a presença do Senhor, porque a arca da aliança representava para eles o quê? A presença do Senhor. Eles iam fazendo festa no caminho, levando a presença do Senhor de volta. Tem lugares na nossa família que nós vamos ser usados para levar a presença do Senhor de volta. Pessoas que já estiveram na presença do Senhor e saíram dela por alguma razão. Precisamos levar, em nome de Jesus, a presença do Senhor de volta à vida dessas pessoas. Segundo Samuel 6, versos 6 e 7. Agora preste atenção. Quando chegaram à eira de Nacon, Uza esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor acendeu contra Uza, por seu ato de irreverência, de ter ido lá tocar a arca. Ele estava querendo ajudar, porque a arca ia cair. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Vocês acham que o povo entendeu alguma coisa? Não, nem Davi. Davi, a Bíblia diz que teve a partir dali medo. E ele falou, vamos parar, não é hora de continuar levando a arca, não. E ele para. A Bíblia diz que Davi teve medo. Davi ficou chateado. Porque Uza, ele tentou ajudar. Onde está o erro? O erro está em como eles estavam levando a arca.
precisamos pedir ao Senhor discernimento para lermos e entendermos a palavra. Eles estavam levando a arca, aqui o texto diz claramente, sobre os bois, o carro de bois. E a arca, a Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, lá no início, quando deram as instruções aos levitas, que eram os levitas que tinham que levar a arca e no ombro. Eles estavam levando a presença de Deus, cantando, adorando, mas do jeito errado. Quantas vezes eu e você fazemos isso? Levamos a presença de Deus sem nenhum tipo de discernimento, de qualquer jeito. Levamos a presença de Deus do nosso jeito. E o que Deus quer é que nós façamos do jeito dele. Ele é o Senhor. Ele é quem manda. Certamente algumas pessoas falaram, como assim? Uzá não fez nada demais para morrer. E eu ainda diria, para complicar a história, quem foi o responsável por isso? Porque eles tinham um líder. Eles tinham um líder. A intenção de Davi estava correta, mas o jeito de fazer, não. A gente sabe do ditado popular horrível que diz o quê? De boa intenção, o inferno está cheio. Que Deus tenha misericórdia de mim e de você, porque o nosso Deus, Ele tem o que nós já sabemos de cor e salteado, Ele tem princípios. E nós precisamos viver dentro desses princípios. Em Números 7, verso 9, nós não precisamos ler, é que lá diz como deveria ser conduzida a arca da aliança. Como você tem levado a presença de Deus? Do seu jeito? Fazendo só o que você quer? Do jeitinho que você quer? Ou da maneira que o Senhor deseja? Davi teve medo e deixou a arca da aliança. Ele decidiu deixar na casa de Obed-edom. Eu não sei se ele era amigo ou inimigo de Obed-edom. Uzá já tinha morrido. Mas ele conduz de forma que Obed-edom fique com a arca na casa dele. Obed-edom era um levita. Começou a chegar perto do que Deus queria que fosse feito. E o que aconteceu na casa de Obed-edom? A Bíblia diz que a arca ficou lá durante 3 meses. E nesse tempo a Bíblia diz que Deus abençoou muito a casa de Obed-edom. E Davi tomou conhecimento disso. Ele falou, epa, é hora de trazer a arca de volta do jeito certo, que é o jeito de Deus. E ele fez isso. Ele conduziu a arca. Só que dessa vez, nos ombros, e a Bíblia diz que eles davam alguns passos e paravam e sacrificavam ao Senhor. Hoje o Senhor espera de nós sacrifício de louvor. Glória a Deus. Amém. Que tenhamos sacrifício de louvor dentro de nós. Segundo Samuel 6, versos 14 e 15. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Ele era o rei, mas ele estava dançando como um sacerdote. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Deus é surdo? Não. Mas em algum momento isso precisa ser anunciado em voz alta para o inferno ouvir. Amém. E tremer. Porque os filhos de Deus estão ali, representando a autoridade do próprio Deus. A arca simbolizava a presença de Deus, mas eles iam juntos, eles iam em unidade. E a Bíblia diz que na unidade Deus ordena a sua bênção. Eles não iam só felizes fazendo barulho, eles iam unidos, eles andavam em unidade. Mas Mical não estava no mesmo propósito. Mical não estava em unidade nem com o marido, que dirá com o povo, e muito menos afinada com o Senhor. Segundo Samuel 6,16, diz assim: aconteceu que entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma
janela. Cuidado com as janelas. Nós já falamos aqui, né? De Eutico que caiu da janela no meio do culto, ouvindo a palavra. Né? Paulo pregava. E olha que não agradou muito, parece. E aqui Mical estava lá também. À toa, pronta para criticar os outros, como todo mundo que fica à toa faz. Tem tempo para ficar cuidando da vida dos outros. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. O primeiro momento não foi lá falar com ninguém. Mical não saiu falando o que ela estava pensando no primeiro momento. O primeiro momento aconteceu onde? Dentro dela. Ela desprezou Davi, não só o rei, não só o sacerdote, mas o marido. Ela desprezou Davi, é o que a Bíblia diz, em seu coração. A partir daí ficou fácil dela fazer qualquer outra coisa. Porque ela já havia concebido dentro dela, mesmo sem falar. E ao ver o rei Davi dançando e comemorando perante o Senhor, ela o desprezou no seu coração. Como está a sua sede da presença de Deus? Você está em unidade adorando a Deus ou você está criticando como Mical, na janela? Há quanto tempo você fica na janela vendo o que Deus está fazendo na vida dos outros e não busca para que Ele comece a fazer na sua vida? Há quanto tempo? Segundo Samuel 6, verso 20, diz o seguinte: voltando Davi para casa para fazer o quê? Abençoar sua família. Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos como um homem vulgar. Após Davi celebrar com todo o povo, com as 30.000 pessoas, provavelmente muito mais do que isso, porque haviam mulheres que naquela época nem eram contadas. Davi voltou para abençoar sua casa e encontrou a sua esposa totalmente fora da visão. Totalmente. Quantas vezes você já se sentiu abençoado e encontrou alguém que jogou um balde de água fria na sua cabeça? E parecia que nada tinha sentido. Quantas vezes você chegou com uma bênção para contar e alguém falou: ah, mas eu vi fulano que fez algo maior. E meio que diminuiu aquilo que você havia recebido. Quantas vezes você foi a pessoa que representou Mical e jogou água fria diante da vida de alguém, sobre a cabeça de alguém? Que Deus tenha misericórdia de mim e de você nessa noite. Mical parece que valorizou mais a figura do rei do que a figura do sacerdote, do adorador que Davi sempre foi. Você tem contribuído para a esterilidade de alguém? É hora de pensar no seu trabalho, onde você mora, na sua família, onde você cultua. Não seja usada como Mical. É hora de sair da janela e se envolver com a presença de Deus. Cuidar de ir mais a fundo na sua vida. Amém. E abençoar a vida do outro, quando o outro flui. E louvado seja Deus que tem gente que flui. Mical repreende Davi por ter adorado ao Senhor. E como nós lemos, como o rei de Israel. Você se pareceu como um homem vulgar. E a Bíblia narra a sentença. Davi fala para ela que ela não vai ser honrada como aquelas mulheres que serão. E Davi não diz exatamente o que. A sentença vem do céu. Quando a palavra diz: e até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Ela ficou infrutífera. Ela ficou improdutiva. Você tem crescido em Deus? Qual é a área da sua vida espiritual? Qual é a área da sua vida que está improdutiva? A esterilidade espiritual, ela faz a gente ficar alienado ao mover de Deus. A gente não mergulha. Se você já teve um encontro com Jesus, esterilidade não é para você. Amém.
A vida de Deus é para fluir através de você. A Bíblia diz que Jesus é o caminho, é a verdade e é a vida. A vida vem dele. Ele é a vida. Mical, ela não tinha a revelação da presença de Deus na dança de Davi. Ela nem entendia a dança de Davi como adoração. Mas isso não mudou a realidade de Mical. Ou melhor, isso não mudou a realidade de Davi. Isso mudou a realidade dela. Davi continuou sendo o homem segundo o coração de Deus. Mical não. Mical se transformou numa pessoa improdutiva até o dia da sua morte. Feche seus olhos. O Senhor me deu 2 direções para nós estarmos orando. Primeiro, esterilidade na vida pessoal. Projetos parados. Sonhos que ficaram para trás. E você foi abandonando. Deixou para lá. Não faz mais. Esperança que mais tem se transformado em desesperança, porque parece que nada muda, nada acontece. Mas se você parou no tempo, nada vai acontecer. Deus está esperando o seu mover, para que as águas comecem a fluir na sua direção. Esterilidade na vida pessoal. É tempo de você orar agora, pedindo misericórdia e a mudança disso na sua vida, em nome de Jesus. E o Senhor falava comigo também nessa tarde, de forma muito clara. Você que precisa de um avivamento na sua vida. Você que precisa que a vida de Deus, ela fale mais alto na sua vida do que o que você acha, do que o que você pensa, do que está na sua cabeça. A vida de Deus precisa falar mais alto do que a sua vida natural. Você só se preocupa com as coisas desse mundo. Só se preocupa em comer, vestir, ir a algum lugar, cuidar da sua família. Nada disso é proibido, tudo isso é bom, mas não é isso que Deus quer em primeiro lugar. O primeiro lugar é dele. Se você não coloca, ele tira você desse lugar. Ele tira seus filhos, ele tira emprego, ele tira carro, ele tira o que ele te deu. Ele que deu é dele, ele entregou. Se você não faz, você atrapalha o mover de Deus. Então eu oro em nome de Jesus, de orar pedindo uma mudança nesse sentido. Em nome de Jesus. Onde está parado, você precisa perceber. Deus não é Deus de água parada. Água parada é charco. Água parada vira lodo. Água parada cheira mal. O Senhor é aquele rio que brota lá do trono dele e vai fluindo, fluindo, fluindo. Águas que geram vida. Em nome de Jesus. Ore por isso. Ore pela sua própria vida agora. Em nome de Jesus. Coloque sua vida diante de Deus. Em nome de Jesus. E fale com ele. Esterilidade nunca mais, Senhor. Eu estou me posicionando agora como uma pessoa cheia de vida. Uma pessoa fértil na tua presença. Mova as águas, Senhor. E tudo que tiver que brotar em mim vai começar agora. Em nome de Jesus. Eu não nasci para ser água parada. Eu nasci para ser o rio que flui junto com as águas do Senhor. Um rio cheio de vida. Um rio onde as árvores que estão perto dão o seu fruto na estação própria. E as folhas servem de remédio. Aleluia. Seja você essa árvore frutífera que está ali plantada nas águas do Senhor. E que essas águas curem. Que você seja elemento de vida, elemento de cura. Que você seja alimento. Que Deus te use como alimento a muitas pessoas. Coloque-se de pé. Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus. Todo projeto, Senhor, não acabado. Senhor, todo sonho, Senhor amado, que virou decepção. Nós te pedimos agora, mude essa história para a honra e glória do teu nome. Senhor, em nome de Jesus, de acordo com a tua vontade, vai liberando, Senhor, novos planos. Vai liberando, Senhor, novas possibilidades. Vai liberando novos acessos, novas portas, Senhor. Em nome de Jesus.
Que haja, Senhor, uma abertura agora no mundo espiritual. Que haja um portal para que os teus filhos e filhas passem agora, Senhor. Que profeticamente, Senhor, nós consigamos acessar um outro nível, Senhor, na tua presença, para a honra e glória do teu nome, Senhor. Queremos agradar o teu coração. Queremos, ó Deus, viver o nosso destino profético nesta terra. Queremos ser usados por ti, Senhor, como canais vivos na tua presença. Em nome de Jesus, a nossa vida é tua. Nosso tempo é teu. Senhor, nossas finanças são tuas. Nossa família é tua. A vida veio de ti e volta para ti. Senhor, estamos de passagem. Ensina-nos a parar de perder tempo. O Senhor fala comigo de pessoas que estão perdendo tempo. Oh, Senhor, tem misericórdia de mim e da Tseva-Ot Church. Tem misericórdia dos que estão ouvindo por esse microfone, que estão perdendo tempo. A vida é curta. A vida é curta. O Senhor manda te dizer: a vida é curta. Acorda. Acorda, igreja. Desperta, igreja. Ah, Senhor, que a tua misericórdia, Senhor, venha sobre nós. Em nome de Jesus. Dá-nos, ó Deus, temor na tua presença. Dá-nos, ó Deus, seriedade em te servir. Dá-nos, ó Deus, compromisso com a tua palavra. Não queremos autoajuda, queremos viver a tua palavra, Senhor. Espírito Santo, nos ajude na nossa fraqueza. Em nome de Jesus. Espírito Santo, vá gerando em nós, Senhor, o teu fruto. O teu fruto, Senhor, amor, alegria, longanimidade, domínio próprio, mansidão, fidelidade, Senhor, vá gerando em nós. Queremos, ó Deus, Pai, manifestar o fruto do teu Espírito. Os dons também, Senhor, mas precisamos primeiro viver e manifestar o fruto do teu Espírito. A tua presença em nós. Jesus, a tua palavra diz que tu és o autor da nossa fé. Ajuda-nos nisso, Senhor. Queremos, Senhor, uma fé madura. Queremos uma fé mais alta. Queremos uma fé mais profunda. Queremos uma fé, Senhor, que opera os dons que operam no teu sobrenatural. Amém. Aleluia, Senhor. Entregamos a nossa vida em tuas mãos. Entregamos essa nova semana que começa hoje, Senhor. E te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, uma semana cheia de vida. Uma semana cheia de produtividade. Uma semana cheia de terra fértil, gerando vida em vidas. No nome de Jesus. E nós já damos uma ordem no mundo espiritual das trevas, que fique longe de nós. Senhor, vá quebrando toda a pata das trevas na nossa vida, todo dardo inflamado do maligno. Nós estamos sujeitos a Deus, resistimos ao diabo e ele fugirá de nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aleluia, aleluia. Bendito o teu nome, Senhor, pela tua palavra. Bendito o teu nome por esse dia. Nós nos alegramos nele, Senhor. Regozijamos nesse dia. Abençoamos esse dia na nossa vida. A primícia, Senhor, de um novo tempo. Em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, Elohim, Criador, gerador de vida, a graça maravilhosa de Yeshua, Jesus, aquele que salva, cura, liberta e batiza com o Espírito Santo e com fogo, a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, seja conosco aqui. Seja, Senhor, com os nossos familiares de perto e de longe. Seja com o Vanderlei lá naquele quarto, Pai. Em nome de Jesus. Seja com o Israel de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Aleluia. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Uma semana cheia da vida de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.